Olá, um bom dia para vocês. O canal CRV Lagoa de hoje começa agora. E nesse programa a gente fala sobre o PAINT, que é um programa de melhoramento genético para bovinos de corte da CRV Lagoa. O destaque são as avaliações de desmama. Fiquem com a gente que o canal CRV Lagoa já está no ar. E quem a gente convidou para falar sobre o PAINT é Juliana Cesana, que é zootecnista e supervisora do programa. Tudo bem, Juliana? Bom dia. Tudo bem, Renato. Bom dia. Bom, vamos falar hoje sobre avaliações de desmama. Nessa época do ano, o PAINT está realizando avaliações de sobreano e também desmama. Nesse programa a gente vai falar um pouco da avaliação de desmama. Por que ela é importante nessa avaliação, Juliana, e como que ela é inserida dentro do contexto das avaliações do programa PAINT? Bom dia, Renata. É um prazer estar aqui novamente com vocês. A avaliação de desmama é uma das etapas, né, da avaliação final do programa PAINT. Então, a gente avalia os animais na desmama e depois quando ele tem 1 ano e meio, que é a avaliação de sobreano, né? A avaliação de desmama é importante porque é importante mensurar essa fase, porque é a fase onde os animais têm o maior potencial de ganho de peso. Então, a gente pode imaginar bezerros que nascem com 30 quilos, com 7 meses já estão atingindo 200, 250 quilos. Então, é uma fase de uma velocidade de ganho de peso muito grande. Então, é importante a gente avaliar, né, essa fase. E o peso final, o peso ao sobreano, o peso de abate, o peso de desmama interfere também. Então, animais que têm um bom desempenho até a desmama, eles tendem a ter também um bom desempenho até o final da sua vida, né? Como um animal adulto ou até para o abate. A gente fala avaliação de desmama, onde o técnico está olhando especificamente para o bezerro ou a bezerra. Isso. Mas não é somente ele que está sendo avaliado ali, né, Juliana? Tem a mãe e o pai também estão sendo avaliados nesse conjunto. Sim. Então, a gente faz a avaliação do animal, né, do bezerro em si, e com o resultado nessa avaliação do animal, a gente consegue avaliar os pais, né? Então, a gente vai conseguir avaliar as vacas e avaliar também os touros pais desses bezerros. E assim, o produtor vai ter informações sobre as fêmeas da fazenda dele e a central vai ter informação dos touros que estão nas centrais, né, para saber se é aprovado ou não. Né? Exatamente. Bom, falando em PAINT ainda, a gente vai ver agora como foi o dia de campo da fazenda São Clemente, parceira do programa PAINT há mais de 12 anos. O pecuarista que recebe informação inteligente tem condições de tomar decisões certas para a melhoria do rebanho e para a lucratividade do negócio. É isso que acontece na Fazenda São Clemente, parceira do programa PAINT há mais de 12 anos. O proprietário, Frederico Marcondes César, descarta os piores animais e seleciona os melhores de acordo com informações geradas pelo programa. Com um rebanho de mais de 1.200 vacas Nelore, a fazenda realiza o ciclo completo e recentemente começou a fazer o cruzamento industrial com a raça Angus, seguindo informações recebidas pelo PAINT. Como nós fazemos genética aditiva nas DECA 1 a 5 e heterose na DECA 6 e 10, o que acontece? Os animais de cruzamento, que é Angus do Nelore, eles estão chegando no peso à desmama, no peso ao sobreano e no peso ao abate com o mesmo peso dos Nelores com a genética aditiva. Ou seja, nós conseguimos fazer com que as vacas DECA 6 a DECA 10 consiga produzir proteína animal como se fossem as melhores vacas do nosso plantel, que produz Nelore no Nelore. Ao longo dos anos, a parceria com o PAINT resultou em um ganho genético que incrementou o ganho de peso aos animais e encurtou o ciclo de produção, como destaca o gerente do programa, André de Souza e Silva. A gente pôde observar, pelos dados da fazenda, o incremento em ganho de peso
à desmama, no pós-desmama e ao sobreano. E como demonstrado aqui, isso se refletiu no encurtamento do giro dos animais dentro da propriedade. Nós vimos aqui, podemos observar animais com 2 anos já a pasto, com alto grau de acabamento e já prontos para o abate. Os números da desmama mostram a produtividade da fazenda. Os machos Nelore foram desmamados aos 8 meses de idade, com peso médio de 235 quilos e as fêmeas com 215 quilos. Os bezerros machos do cruzamento, na mesma idade, pesaram em média 260 quilos e as fêmeas 240. Ricardo Abreu, gerente de contas corte da CRV Lagoa, lembrou da importância das avaliações para descarte de fêmeas e os acasalamentos. Nós vimos fêmeas de características fenotípicas muito boas, mas que são fêmeas que não desmamaram o bezerro ideal. É o que a gente chama dos animais e da fêmea egoísta, isto é, aquelas características que ela tem na carcaça, ela não passa para o bezerro. E o contrário também, aquela fêmea que ao olho nu a gente não dá nada por ela, mas ela é que desmama e deixa os melhores bezerros na propriedade. E como é que a gente vai identificar essas fêmeas? É medindo. Medindo é fazendo uma avaliação genética. Na parte de reprodução, os números também melhoraram ao longo dos anos. A fazenda conseguiu aumentar a taxa de prenhez utilizando a inseminação artificial em tempo fixo. Em 2010, com a inseminação artificial mais repasse com touro em monta natural, a taxa de prenhez alcançada foi de 81%. Em 2015, a taxa subiu de 81% para 92%, com o uso da inseminação artificial em tempo fixo, mais repasse com touro. É uma ferramenta que possibilitou para o produtor escolher os melhores touros que vão acasalar com as suas vacas e tirar o maior número possível desses acasalamentos. Os resultados de reprodução e principalmente produção não são bons apenas para a fazenda. O frigorífico reconhece e recompensa trabalhos que visam o melhoramento do rebanho. A importância do paint, não só para o frigorífico, mas para a cadeia como um todo, ela é de extrema importância porque ela é uma relação ganha-ganha. Ela é uma relação que o produtor com investimento ele vai ganhar, é uma relação que o frigorífico vai ganhar, porque o dinheiro do frigorífico está na mesa. Quem produz qualidade vai receber pela qualidade que ele está produzindo. E o consumidor final vai ter um ganho também na maciez da carne, na qualidade da carne que ele vai estar comprando. Todo o trabalho realizado pela São Clemente foi apresentado em seu 2º dia de campo para cerca de 200 pessoas. A fazenda fica em São José dos Campos, São Paulo, e é atendida pelo consultor Fernando Bertolini. Um evento muito bom, está mostrando exatamente os objetivos do Paint, onde a gente mostra a eficiência do programa, selecionando matrizes, selecionando animais bem eficientes. Muito legal, muito produtivo o trabalho da Fazenda São Clemente. Bom, mas vamos ver como funciona a avaliação de desmama? O Robson Carreira esteve na Fazenda Campina, que é do grupo Nelore Mocho CV, e ele mostrou para a gente como é feita uma avaliação de desmama na parte de CPMU. Vamos ver. Nós realizamos hoje uma avaliação de CPMU em uma das fazendas parceiras do Paint. O objetivo da avaliação visual de carcaça é descrever o peso em notas de conformação, precocidade e musculatura. Qual é a importância desse tipo de avaliação? A importância a gente pode ver ali ao fundo, 2 animais com exatamente o mesmo peso, com biotipo totalmente diferente de carcaça. Então isso é o olho na balança. Se a gente só pesasse esses animais e fizesse cálculo de DEP, ou escolha de matriz ou de touros, apenas baseado no peso, a gente vai escolher biotipos de carcaça totalmente diferentes. Então ali à esquerda a gente vê um animal que teve a sua avaliação ao fundo agora ali, avaliação 4 de conformação, 2 de precocidade, um animal mais levantado, um pouco menos acabamento de gordura e mais afunilado ali nas primeiras costelas e musculatura 3. O outro animal ali da esquerda, da cabecinha amarela, é um animal que teve a sua avaliação 3 de conformação, 5 de precocidade e 5 de musculatura. Então a conformação mediana é um animal extremamente precoce, com costelas muito bem arqueadas, muito profundas e uma cobertura muscular muito mais evidente que o animal da direita. Então essa é a importância de se avaliar animais para as características de conformação, precocidade, musculatura e umbigo.
Então a nota de umbigo é uma nota relativa ao animal. Então os dois ali apresentam umbigos praticamente iguais, umbigo 3, mas carcaças totalmente diferentes. Bom, esse exemplo que o Robson mostrou é muito interessante, né, Juliana? Porque se o produtor for olhar só pela balança, os animais têm o mesmo peso. Então, o Paint, inclusive, tem esse diferencial, né? Sempre realizou avaliações visuais e a gente mostra por quê, né? Isso, a gente pode ver, né, 2 animais com o mesmo peso, com biotipo totalmente diferente e que vai nos trazer resultados totalmente diferentes, né? Então, realmente é importante a gente dar esse olho para a balança que a gente faz, né? Dividindo esse peso, né? Colocando características dentro desse peso, né? Isso. Agora, olhando por um outro aspecto também, por exemplo, o produtor que comercializa bezerros, ele também, se ele for só pelo peso, ele pode também perder ou vender animais não muito bons, ou então o que ele quer reter na fazenda talvez não seja os melhores. Então, de que forma que os produtores eles recebem esses relatórios para auxiliar na venda de bezerros, por exemplo? Então, o produtor ele vai fazer essa avaliação, né? A equipe do Paint faz essa avaliação na fazenda. O produtor lança essas notas num programa específico, num software, e manda o banco de dados para a gente. A gente vai fazer a avaliação genética, né? No caso é o GenSys que faz essa avaliação genética para a gente, e a gente vai retornar esses resultados para o produtor com a avaliação genética no cálculo das DEPs. Então, logo já na desmama, se o produtor tem interesse em vender bezerros, a gente orienta que ele descarte os 50% piores animais e venda já na desmama. Isso para ele é muito importante, o fluxo de caixa para ele é importante, né, nessa venda de bezerros. Então, a gente orienta que ele descarte no máximo 50% dos bezerros inferiores, né? E é isso que a gente chama de informação inteligente, né? São informações que vão auxiliar o produtor a melhorar a rentabilidade dele na propriedade. Com certeza. Agora, falando das fêmeas, né? Já que a gente falou um pouco sobre a importância da variação de desmama para avaliar o pai e a mãe, as fêmeas são as máquinas de produção do pecuarista. Ele precisa manter na fazenda as melhores fêmeas. É na desmama também, com informações da desmama, que o produtor vai selecionar o que fica, o que sai, Juliana? Então, Renata, a gente orienta que o descarte das fêmeas, né, das piores fêmeas, seja baseado não só no relatório de desmama, mas também no relatório de sobreano desses produtos, né? Então, porque a gente vê, às vezes, uns animais que desmamam em torno da média, mas que tem uma explosão de crescimento muito grande no sobreano, então a gente orienta que se descarte esses animais, as vacas, no caso, as piores vacas, baseado no relatório final. Mas é na avaliação de desmama, quando a gente faz a avaliação de desmama e na desmama física, que o produtor na fazenda consegue fazer a separação. Então ele já vai fazer a desmama física desses animais e com base já no relatório de avaliação genética, aproveita o manejo e já faz o à parte das vacas DK10, as piores vacas. Então, e tem uma proporção assim, mais indicada para a fêmea, por exemplo, a boa fêmea é que desmama um bezerro com 40% do seu peso vivo, com 50% do seu peso vivo, né? A gente costuma dizer assim, isso é correto ou não, né? Vão ter outras coisas que vão influenciar? Tem outras coisas que influenciam. Uma fazenda que não tem um programa de melhoramento genético, que não faz, né? Não tem cálculos de DEP, ela consegue também fazer um descarte das piores fêmeas nessa proporção de relação desmama em relação ao peso das vacas, em relação ao peso da vaca. Eu agradeço a Juliana por participar com a gente hoje. Obrigada. Eu que agradeço e parabéns pelo evento, que foi muito bom. Okay. Obrigada a vocês pela companhia. O canal CRV Lagoa volta amanhã e eu espero vocês. Até lá.